Galera, só, ainda falando sobre o Intercontinental, que antes do Flamengo perder, era o bimundial do Flamengo, depois virou Intercontinental, né? Por parte do seu GE, o site do GE. Mas vamos lá. Flamenguista é um bicho clubista, tá? Por quê? Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu observando aqui, todas as vezes que alguém bateu o pênalti assim, um pouco mal batido contra o Rossi pegou, foi total mérito do Rossi. Tá? A narração gritava, Rossi! Como se eles querem colocar o Rossi, vender o Rossi como que ele é o melhor goleiro do Brasil, do mundo. Tá? Eu até esses dias eu vi eles ranqueando lá em um desses programas do Sport TV, dizendo que o Rossi era o primeiro, o Hugo era o segundo, que aí o lado do Carlos Miguel do Palmeiras vinha em terceiro. Cara, nem mencionava o Brazão do Santos e muito menos o Léo Jardim, que pra mim hoje são os dois melhores goleiros. E inclusive o goleiro Fábio também, que tá com seus 40 anos, pra mim é um goleiraço também. Nem, não colocaram esses dois pernas de pau lá, tanto do Flamengo por causa de nome, tá? E o do Corinthians. Quando na realidade existem dois goleiros que têm se destacado muito no Brasil e quase ninguém fala. O primeiro é o Brazão, na minha opinião, pegou muito 2025 e eu acho que foi um dos principais protagonistas do Santos esse ano, e também o Léo Jardim do Vasco, que não é de hoje que ele vem fazendo boa atuação, mas é do Vasco que ninguém fala, tá? Então eu acho que isso é uma hipocrisia desgraçada. Então eles, os flamenguistas, quando é o Rossi que defende qualquer pênalti mal batido, o Rossi é o melhor jogador, goleiro do mundo. Esse cara aqui eles estão tirando o mérito dele. Eu vejo muita gente dizendo que eles erraram. Se você for observar, pelo menos dois desses quatro pênaltis que ele pegou, dois pelo menos, pra mim foi todos, mas eu vou destacar dois. O do Luiz Araújo, que foi o último que ele bateu em meia altura, com pancada forte, tá? Do lado esquerdo do goleiro, o goleiro foi lá e pegou. E teve outro que, se eu não me engano, sem ser o do Pedro, que ele ficou parado e ele pegou. Cara, não é todo goleiro que fica parado. A maior parte dos goleiros, eles sempre tentam adivinhar um canto. Então foi mérito do cara sim, contra o Pedro também, estão falando aí que porque ele se adiantou, ele ficou com o pé tava a mesma coisa da bola, tá? A regra diz o seguinte, que o pé tem que estar em cima da linha, então tinha um cantinho do pé que estava em cima da linha, mesmo que não tivesse ali tocando nela assim, mas ele estava meio suspenso, então é a mesma coisa da bola, tá? Tem que sair todo por inteiro para poder dizer que saiu. E outra, os goleiros eles podem se mover para as laterais, tá? Desde que seja em cima da linha. Tudo bem, ele estava com o pé fora da linha, mas o outro pé ele estava com a pontinha do calcanhar em cima. Se fosse no Brasil, eles tinham mandado voltar, tá? Se fosse no Brasil, eles tinham mandado voltar. E outra, galera, para quem tá reclamando, dizendo que foi um jogo título de igual para igual, o terceiro título de igual para igual do Flamengo. O primeiro foi contra o Liverpool em 2019, o segundo contra o Bayern no começo do ano e agora esse terceiro agora. Cara, para com isso, tá? Porque o Flamengo não era para ter ido nem pros pênaltis, porque nem pênalti foi. Você olha naquele lance lá do Arrascaeta na hora do jogo, na euforia, você até acha que o cara toca nele, que ele caiu de fato. Mas se você for olhar o lance em câmera lenta, o cara nem toca nele, simplesmente se jogou, acabou o Flamengo entrando em ação lá no Catar, tá? Pra quem acha que o Flamengo só funciona no Brasil, não, funcionou mais uma vez. O Arrascaeta já virou malandro de fazer isso. Ele arrastou o Campeonato Brasileiro todo nas costas fazendo isso, se jogando e ganhando pênalti. E nem vá não tem pra observar um lance desse daí. Então, o choro é livre e é isso aí. Se for reclamar, manda áudio, mas a verdade é que o Sofonov, ele tá com seus bebês aqui no colo, tá? Então, espere aí mais um ano para ver o Intercontinental, que deixou de ser mundial depois que o Flamengo foi eliminado. Enfim, viva a hipocrisia.